Oi, eu sou a Lari, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, hoje a gente vai falar um pouco sobre Display Grid e conhecer um pouco sobre ele. No vídeo passado aqui, eu trouxe um pouco sobre o Display Flexbox e no vídeo de hoje a gente vai trazer um pouco sobre o Display Grid, como que ele funciona e como que a gente pode usar ele. Então vamos começar entendendo o que é o Display Grid, né? Ele basicamente é uma maneira de tu organizar os elementos na tela. Então pensa no grid como se ele fosse uma grade invisível que ele vai dividir a tua página entre linhas e colunas. Isso vai permitir com que tu posicione os elementos na tela de uma maneira mais simples. E hoje eu vou te mostrar como que tu vai poder começar a usar o grid. Então vamos aqui para a tela agora, onde eu vou te mostrar certinho como tudo vai ficar, né? Então eu criei uma pasta e dentro dela eu criei um index HTML e um style CSS qualquer. Coloquei já aqui no nosso index o nosso CSS e aqui eu vou começar a explicar um pouco sobre o grid para ti. A gente vai começar conhecendo dois conceitos iniciais muito importantes que a gente precisa saber para trabalhar com o grid. Então a primeira coisa que tu vai precisar saber é a diferença entre container e item, o item pai e o item filho. Então o container, ele é como se fosse uma caixa que vai englobar todos os seus itens. Ele é o elemento pai e é no container também que tu vai definir que o display é do tipo grid. É nele então que tu vai definir as coisas mais gerais assim, o layout geral. Então o número de colunas, o número de linhas, o espaçamento entre eles, é nele que tu vai definir esse tipo de coisa. Mas não se preocupa com isso agora, que depois a gente vai passar certinho por isso, tá? Aqui no HTML, a gente teria então uma div e ela teria um ID, uma classe, qualquer coisa assim de container. Não precisa ser esse nome exatamente, mas pensa que ele vai ser o elemento que vai englobar os outros. É isso que tu precisa saber. E os itens vão ser os elementos que vão estar dentro dele, desse container. Os itens são os elementos filhos. Cada item, ele é uma peça dentro da estrutura do grid. E é nele que tu vai definir as propriedades mais específicas, como o tamanho em específico dele, daquele item, a posição e o comportamento daquele item na tela. Então, o item a gente colocaria dentro dele. Esses aqui seriam os itens do nosso container. E aqui no HTML, a gente poderia ter uma classe em todos que seria a classe item, mas isso não é regra, né? Tu pode colocar a classe que tu quiser. Então vamos começar clicando aqui no CSS como que a gente pode usar ele. Como eu disse, é no container que tu vai definir que tu quer o display grid. Então a gente botaria, por exemplo, o ID de container aqui, colocaria para ele o display do tipo grid. Só que a gente não colocou nada aqui para os itens, né? Os itens, eles não têm nenhum estilo. Vamos colocar qualquer coisinha aqui só pra gente ver o que a gente vai conseguir fazer, trabalhar com eles. Então, eu vou pegar aquela classe que eu coloquei, que é a .item, e eu vou colocar que cada item, ele vai ter uma cor de fundo de... pode ser esse azul aqui qualquer. Vou definir que ele vai ter... eu vou botar aqui, dentro dele, aqui no HTML, qualquer coisa. Pode ser aqui um teste. Só para ter um texto. Ó, já tá pegando a corzinha ali também. Eu vou tirar a margem e o padding aqui só para não atrapalhar a gente. Então, margem 0 e padding 0 para ele ficar grudadinho aqui, sabe? E a gente tem aqui. A gente definiu o display do container como grid e com isso não mudou nada por enquanto, né? O display grid, ele tem o comportamento padrão de coluna. Ele não é que nem o display flex que fica um elemento do lado do outro. Ele fica assim. Vou colocar aqui também para ele um padding de, 34 pixels, só pra gente trabalhar com ele um pouco. E vou botar também uma margem aqui, margem de 20 pixels. E agora a gente vai conhecer alguns conceitos, que são o conceito de coluna e o conceito de linha. E a gente vai trabalhar com o grid template columns e o grid template rows. Então vamos lá conhecer isso. Como exemplo de estilo que tu pode colocar no pai, no container, a gente tem o grid template columns. E é nele que tu vai definir quantas colunas vão ter no teu grid. Então é nele que tu coloca, por exemplo, eu quero 5 colunas que tenham X tamanhos. É nele que tu vai definir. Mesma coisa com as linhas. Então vamos primeiro ver um pouco sobre o grid template columns. Então a gente coloca aqui, né, grid template columns, por exemplo, de 200 pixels, 200 pixels e 200 pixels. A gente vai ter 3 colunas de 200 pixels. Eu vou tirar esse padding aqui, só para vocês conseguirem ver. Talvez eu bote uma altura para ele. Então, height de 100 pixels por enquanto, só para a gente conseguir ver. O grid template columns definiu que eu vou ter uma grid com 3 colunas de 200 pixels cada uma. Então, se eu colocar aqui mais alguns itens, duplicar a linha aqui, copiar isso aqui, vou colar embaixo só pra gente ter um monte de item. Dessa forma aqui, a gente tem vários itens e continua tendo 3 colunas para cada um, né?
A gente também pode colocar, por exemplo, ele maior, menor, quantas colunas a gente quiser. Então, a gente pode colocar também que eu quero mais uma coluna de 500, mais uma coluna de 100. Vai ficar dessa forma, ele vai criar a scroll aqui, que não vai dar o tamanho. A gente também tem a propriedade alto. Então, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês. Se eu colocar alto, alto e alto, eu vou criar aqui um display com 3 colunas automáticas. Então, ela vai ter o tamanho que couber na tela, né? 3 colunas do tamanho que couber. A gente também pode mesclar o alto com os pixels. Eu posso colocar, então, que eu tenho a primeira coluna com alto e a segunda coluna com 200 pixels. Eu posso colocar a primeira coluna com alto, a segunda com 200 pixels e a terceira coluna com 300 pixels, por exemplo. E outra propriedade que a gente pode colocar no elemento Py, no container, é a propriedade do Grid Template Rows. Então, no Grid Template Rows, a gente vai definir agora as linhas. Só que no Grid Template Rows, a gente não vai definir quantas linhas a gente quer ter. Até porque a gente não consegue saber exatamente quantas linhas a gente vai ter na nossa página. Então, a gente colocaria, por exemplo, assim, ó, Grid Template Rows de 200 pixels. Agora, eu vou ter que tirar a altura do meu item, porque eu defini que meu item ia ter 100 pixels de altura. E agora, a nossa primeira linha, ela vai ter 200 pixels de altura. Então, a nossa segunda pode ter 100 pixels, por exemplo. A nossa terceira pode ser 50 pixels. E assim por diante, né? Então, o Grid Template Rows, ele faz basicamente isso. Agora eu vou mostrar para vocês uma propriedade que a gente pode usar tanto no Grid Template Rows quanto no Columns, que é a propriedade do FR. Então, além de tu poder usar valores fixos como pixel, a gente consegue usar o FR. Ela representa uma fração do espaço disponível. E ele é uma forma mais fácil de tu definir os espaçamentos de uma forma proporcional à tua tela, né? Então, como que a gente usa ele? A gente pode colocar assim, ó. Por exemplo, deixa eu tirar esse Grid Template Rows daqui. Vou deixar isso aqui, vou tirar isso aqui também. E eu vou colocar aqui um FR. Ele vai ter uma coluna por linha. Outro FR. Cada um vai ocupar uma fração do espaço. Dessa forma aqui. Ah, mas qual a diferença dele pro alto, né? Que a gente consegue fazer isso aqui, ó. Posso botar 2 FR. O que basicamente ele tá fazendo aqui, né? O primeiro, ele tá ocupando uma fração do espaço e esse aqui tá ocupando 2 frações desse aqui. Então, ele tá ocupando o dobro desse aqui. Então, aqui ele ocupa um FR, uma fração, e aqui ele ocupa 2 frações. Se eu colocar aqui 4 frações, ele vai ocupar 4 espaços desse mesmo tamanho aqui. E ele é, de certa forma, responsivo, né? Ele se adapta ao tamanho da tela. Isso aqui é bem interessante, tu consegue fazer layouts muito legais com isso. Tu pode colocar, por exemplo, um FR, 4 FR, mais um FR, tu consegue mesclar ele com os pixels também. Então, eu posso botar aqui 200 pixels. Então, eu tenho uma coluna de 1 FR, uma de 4, uma de 1 e uma de 200 pixels. Consigo fazer isso. A de 200 pixels, ela vai se manter sempre fixa e as outras vão se adaptar com base no tamanho dela, né? Então, a gente consegue misturar os tamanhos fixos com esses tamanhos mais flexíveis. A gente também tem outra propriedade que é a Repeat. Se eu tivesse aqui 5 colunas de 200 pixels, eu teria que escrever aqui 200 pixels, 200 pixels, 200 pixels e 200 pixels mais uma vez. 5 vezes 200 pixels. Seria uma maneira válida. Só que a gente consegue maximizar isso, melhorar isso, né? Então, a gente poderia simplesmente vir aqui, apagar isso aqui e escrever repeat, por exemplo, 5,200 pixels. Vou ter aqui 5 colunas de 200 pixels cada uma. Então, isso é a mesma coisa que eu escrever 200 pixels 5 vezes, de uma forma um pouco mais fácil, né? E não para por aí. A gente também consegue usar o repeat com a unidade de medida que eu mostrei antes para vocês, que era a FR. Então, eu posso dizer aqui que eu tenho 5 colunas e cada uma delas ocupa um FR. E eu também consigo mesclar, usar junto o repeat com os tamanhos fixos. Então, eu posso botar, por exemplo, aqui o repeat e botar uns 200 pixels do lado. Então, eu vou fazer aqui 5 colunas de um FR e uma coluna de 200 pixels. A gente consegue colocar, por exemplo, 2 repeats. Então, eu vou ter aqui um repeat de 5 por 1 e também vou ter aqui outro repeat de 2 por 2. Aqui eu tenho 5 de 1 e aqui 2 de 2. A gente também tem uma outra propriedade que é bem interessante, que é a min-max, que a gente consegue usar junto com isso também. Ela vai permitir que tu defina um tamanho mínimo e um tamanho máximo para as tuas colunas ou linhas. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um min-max de 100 pixels
e 300 pixels, ele vai começar aqui tendo 300 pixels, mas se eu diminuir a minha tela, por exemplo, deixa eu inspecionar aqui, ele vai diminuir até no mínimo 100 pixels. Então, deixa eu colocar aqui 200 para mim conseguir mostrar um pouco melhor para vocês. Ele tem no máximo 300 e vai diminuir até no mínimo 200. Então, assim a gente consegue deixar a nossa página responsiva também. A gente consegue mesclar ele com o repeat também. Então, eu posso fazer aqui um repeat de min-max de 5 colunas que tenham no mínimo 200 pixels e no máximo 300 pixels. Dessa forma aqui, elas estão com o mínimo delas e se eu aumentar, elas vão para o máximo. A gente consegue usar também o tamanho fixo, então eu posso colocar aqui 200 pixels, eu vou ter 5 colunas de no mínimo 200 pixels, no máximo 300 e mais uma coluna de 200 pixels fixo. A gente consegue usar ela junto com a medida do FR também. Então, eu vou ter no mínimo 200 pixels e no máximo um FR. Deixa eu tirar esse 200 aqui para mostrar para vocês. Vou botar aqui repeat de 3, vai ficar um pouco mais fácil de ver. Então, ela vai diminuir até 200 pixels, mas ela aumenta até o FR. A gente tem também uma outra propriedade que a gente consegue colocar no elemento Py, no container, que é o gap. Tá vendo que aqui eu coloquei o espaçamento no item como margem, né? A gente tira isso aqui daqui, não precisa colocar aqui. A gente tem o gap que a gente coloca no container. Então aqui, por exemplo, eu quero um gap, um espaçamento entre eles, eu quero um gap de 20 pixels. Então eu vou ter 20 pixels aqui dos lados e aqui embaixo. E a gente consegue dizer também que a gente pode ter um espaçamento entre as colunas diferente do espaçamento entre as linhas. Começa com as linhas. Então, aqui, ó, se tu passar o mouse por cima, tu consegue ler, né? Começa com a linha e depois a coluna. Então, eu quero que na linha eu tenha 20 pixels, mas nas colunas eu tenha 40 pixels. Então, ele ficaria mais ou menos assim. Aqui ele tem 40 e aqui ele tem 20. A gente tem também o row gap e o column gap. Se tu quiser colocar separado, posso tirar o gap daqui e definir que o row gap vai ser de 200 pixels, mas eu não vou ter, de 200 é muito, né? Tipo, tá 20. Mas eu não vou ter espaçamento entre as colunas. Então, se eu quero espaçamento entre as colunas, eu tenho também o column gap de, por exemplo, 30 pixels. Então, um pouco mais para a gente conseguir diferenciar 50 pixels. O gap, ele é como se fosse uma simplificação desses dois. Então, eu não quero colocar separados os dois, eu quero colocar junto. Então, eu quero um gap de 30 pixels e 20 pixels, por exemplo. Ou eu quero um gap de 30 pixels apenas. Todos eles tendo o mesmo espaçamento. Consigo fazer isso, consigo definir isso. Bom, agora a gente vai ir para os alinhamentos. A gente consegue alinhar os nossos itens, por exemplo, no centro da página. Vou tirar esse aqui e eu vou botar que eu vou ter aqui um repeat de 3 de 200 pixels, por exemplo. Bom, eu vou começar explicando sobre o Justify Items. O Justify Items, ele é usado para alinhar os itens dentro de suas próprias células, ao longo do eixo da linha horizontal. Então, na prática, seria mais ou menos assim. A gente colocaria aqui Justify Items, por exemplo, Center. Cada um, dentro da sua própria célula, vai se alinhar no centro. Ou eu quero, por exemplo, que cada um se alinhe no final. Colocaria aqui o End. Quero, por exemplo, que cada um se alinhe no início. Colocaria aqui o Start. Como padrão, é o stretch, ele ficaria da maneira padrão, né? Se eu não quisesse colocar, não preciso colocar. A gente tem também o align items, que ele é bem semelhante ao justify items, só que ele funciona no eixo da coluna vertical. Eu teria que definir aqui um tamanho para a linha para mim conseguir mostrar para vocês. Eu vou dizer que eu tenho um grid template columns, um grid template columns não, um grid template rows de 300 pixels, 300 pixels, 300 pixels, por exemplo. E eu vou ter aqui um align items de, por exemplo, center. Presta atenção nessas duas primeiras aqui. Essas duas aqui eu não tô definindo um tamanho para elas. Essas duas colunas aqui, elas têm um tamanho de 300 pixels cada uma. Só que o item, ele tá alinhado no centro. Ele não vai ocupar todo o tamanho. Ele vai se alinhar no centro dele. Porque quem tem o tamanho não é o meu item, é a minha linha. Eu também tenho as outras propriedades, como end. Tenho também a start. E a padrão é a stretch, que seria a normal, né? A que vem como default. A gente também tem o justify content. Então, o Justify Content, ele funciona que nem no Display Flex. Se eu botar aqui, por exemplo, o Justify Content Center, ele vai ficar no centro da minha página.
Então, ele ficaria todos os itens no centro aqui. Eu posso também colocar o end, que vai ficar no final. Como padrão, se eu não me engano, é o start, né? Tenho também o space between, que ficaria com o espaçamento entre cada um deles. Tem também o space around. Tenho também o space evenly. E como padrão, se eu não me engano, é o start. Então, justify content e start. A gente tem também o align content. Então, align content, que ele vai ser semelhante ao justify content, só que ele vai alinhar no eixo vertical. O justify content era no eixo horizontal, só que a gente tem que definir uma altura para o nosso container, porque o nosso container ele vai ocupar o mínimo possível, né? Ela vai ocupar o espaço de cada um deles. Então, a gente colocaria aqui, por exemplo, que o nosso container vai ter uma altura de 100 VH, por exemplo, uma altura máxima de toda a tela, e o align content seria de, por exemplo, center. Tenho também o end, ficaria no final. Tenho também o start, que é o padrão. Tenho também os mesmos do outro, então eu tenho o space between. Tenho também o space around e o space evenly. Dessa forma. A gente tem também o place items, que ele vai ser basicamente uma mistura do justify items e do align items. Tu consegue usar as duas propriedades de uma vez. Então, a gente colocaria aqui, por exemplo, place items de, por exemplo, center e start. Eles ficariam no centro e na esquerda. Ou center e end. Ou end e end. Dessa forma aqui. Então, o de espaçamento seria mais ou menos isso. A gente também tem uma outra propriedade muito interessante, que é o Grid Template Areas. Ela vai permitir com que tu organize o teu grid com áreas. Então, tu vai nomear aquela área e tu vai definir que aquela área vai pertencer a algum lugar. Isso vai tornar também o teu código mais legível e mais fácil de tu conseguir organizar ele. Então, eu vou criar aqui um exemplo bem simples para a gente conseguir entender melhor. Eu vou apagar esses itens aqui que a gente criou e eu vou criar aqui alguns outros itens de uma maneira diferente. Eu vou ter aqui um header, por exemplo. Ele vai ter a classe header. Vou botar aqui um teste só pra gente testar mesmo. Posso ter também uma tag aside, né? Seria uma sidebar. Vou botar aqui também. Vou escrever aqui. Então, sidebar. Aqui eu vou escrever header. Posso ter também um article. Posso ter também uma section. Então, aqui seria uma section. E eu posso, por exemplo, ter um footer. Footer aqui. Aqui tá estilizado, né? Deixa eu tirar esse grid template columns daqui que a gente não vai usar. A gente também não vai usar o rows. A gente vai trabalhar agora com o areas, com o Grid Template Areas. O primeiro passo é definir no nosso container as áreas que a gente vai ter na nossa grid. Então, eu boto aqui Grid Template Areas e aqui eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu posso quebrar a linha, botar aspas e aqui a gente vai colocar a área que a gente vai ter. Então, por exemplo, o meu header, ele vai ocupar duas áreas, duas colunas. Eu tenho também aqui o meu aside e o meu article. Eu quero que o meu aside ocupe uma coluna e o meu article ocupe outra. Quero também que a minha section ocupe os dois. Então, section e section. Quero também que o meu footer, ele ocupe os dois. Então, footer e footer. Aqui a gente não consegue ver ainda, porque a gente tem que nomear cada uma dessas propriedades aqui nos itens. Então, cada um desses itens vai ter que ser nomeado. Ele não vai pegar, por exemplo, a tag aside e colocar e definir aqui. Não é isso. Aqui são, por exemplo, variáveis, são nomes que a gente definiu. Só que a gente tem que definir nos nossos itens. Então, no header, por exemplo, eu colocaria grid area. A área é a header. Então, eu coloco aqui header. O nomezinho, né? O que ele vai ocupar vai ser o header. Header vai ocupar o espaço do header. Vou colocar um background color aqui pra gente conseguir ver. Botar ele um roxinho aqui pra ele. O header vai ocupar as duas colunas aqui. Tá ocupando tudo, todo o espaço. Quero dizer também que o meu aside, ele vai, por exemplo, se chamar, né? Ele vai ser a propriedade do aside. Então, grid area de aside. E eu posso fazer o mesmo com os outros. Vou colocar uma corzinha em cada um pra gente conseguir ver melhor. Então, no aside eu vou colocar, por exemplo, background color de azul. O meu article aqui eu vou colocar um background color de, ver aqui, um green. O green tá muito feio, deixa eu colocar um green mais clarinho. No meu section eu posso colocar aqui outra cor, azul mais escuro. E no meu footer eu posso definir aqui um background color de marrom aqui. Então, com o Grid Template Areas, a gente definiu as áreas para cada um elemento que a gente tem no nosso grid. Então, se eu quiser, por exemplo, aqui, que a minha section, ela fique aqui do lado, eu colocaria aqui, ó, section,
tiraria isso aqui e eu teria que dizer que o header ele vai ocupar 3 colunas e o footer também, porque agora a gente vai trabalhar em cima de 3 colunas. A gente pode botar menos gap aqui, vamos colocar gap de 10 pixels e eu vou definir que então cada item, eu posso botar aqui, tinha colocado uma classe de header aqui, porque a gente pode usar as classes, né, mas não precisa. Vou definir que cada um deles vai ter a classe de item pra gente conseguir trabalhar em cada um deles em específico. Deixa eu colocar aqui e vou no CSS dizer aqui, por exemplo, que o item ele vai ter uma altura de 200 pixels. Então, cada item vai ocupar 200 pixels. Ficaria mais ou menos dessa forma aqui. Então, a gente já tem a nossa grid. Na nossa página, cada elemento ocupa esse espaço aqui. A gente tem também uma outra propriedade, que é a grid auto row, que a gente consegue dizer que cada coluna vai ter o seu tamanho. Aí, a gente não precisa passar uma altura para o item. Seria mais ou menos assim, ó. Eu venho aqui, ela é uma propriedade que tu coloca no container também, e eu defino que a grid auto row dela, então grid auto rows é de 200 pixels. Então cada linha vai ter 200 pixels, porque aqui a gente não sabe, a diferença dele pro grid template columns é que aqui a gente não sabe quantas linhas a gente vai ter. Então a gente vai dizer que todas as linhas elas têm 200 pixels, mas eu também consigo mesclar o tamanho delas. Então se eu botar aqui a primeira coluna, ela vai ter 200 pixels, a gente pode definir que a segunda vai ter 100 pixels. A primeira e a última vão ter 200, mas a do meio, né, teria 100. A gente também tem outra propriedade que a gente consegue colocar diretamente no item, só que a gente vai ter que fazer uma alteração aqui no nosso código para a gente conseguir trabalhar com ele. Seria a propriedade grid column e a grid row. A gente coloca diretamente nos itens do nosso container. Então, deixa eu tirar esse grid template area daqui, esse grid auto row também, e eu vou deixar essas cores aqui. Eu tenho que tirar esse grid area de cada um deles aqui também para funcionar. Então, vou tirar aqui as grid areas de cada um deles. Dessa forma aqui, a gente tem cada um em linha, né? Eles estão em coluna, quer dizer, eles estão cada um abaixo do outro. A gente tem essa propriedade que é a grid column, né? Limpei aqui o CSS, tirei o nosso grid area daqui de cada um deles também, e a gente vai trabalhar um pouco com o grid column agora. A gente consegue definir a coluna que cada um desses itens vai ocupar nele mesmo. Grid column, por exemplo, de 2. Estou dizendo aqui que o meu grid ele vai ter 2 colunas e o header ele vai ocupar a segunda coluna. E aqui no meu aside eu posso dizer que o grid column dele vai ser, por exemplo, 1. Então, ele está ocupando aqui a primeira coluna, tá certo? Se eu botar 2, ele vai vir para cá e o article vai para o lado. Se eu botar 3 aqui, eu vou definir que vai ter 3 colunas e ele vai ocupar a terceira. Então, ele ficaria do lado desse aqui, porque esse aqui vai ocupar a segunda e esse aqui vai ocupar a terceira. Assim, eu tenho também a propriedade span. Se eu colocar o span antes do 2, eu estou basicamente dizendo que ele vai ocupar tudo até a segunda coluna. Seria mais ou menos isso. Se eu colocar span 3 aqui, eu tô dizendo que ele vai ocupar tudo até a terceira coluna. Então, ele vai ocupar 3 colunas, como se fosse isso. E o aside, ele vai ocupar a coluna 3 da outra linha. Vou botar span 2 aqui, ele vai ocupar 2 colunas. O article, que eu não tô definindo nada, ele vai vir pro lado. A gente tem também a propriedade grid row, que ela vai definir qual linha que cada um vai ficar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui grid row de 2, eu tô dizendo que o meu header, ele vai ocupar a linha 2. Posso dizer aqui agora que o nosso aside, o grid row dele, vai ser de 4. Então, o aside, ele vai ir para a quarta linha, o header vai ficar na segunda, o article subiu, porque eu não tô colocando nada para ele. E assim, tu consegue ir brincando e dizendo cada um qual vai ter cada coisa, né? A gente também tem outras duas propriedades de alinhamento, que são a align self e a justify self. Então, deixa eu mostrar como é que funciona cada uma delas para vocês. Vou definir aqui que o meu header, ele vai ter, deixa eu tirar esse grid row dele aqui, ele vai ter, por exemplo, um justify self de center. Então, o meu header, ele vai ficar no centro da página. Posso usar as outras propriedades como o start, como o end. A gente tem também o stretch, que seria o padrão. A gente tem também o align self, que ele alinha verticalmente. Então, a gente teria aqui, por exemplo, o de center, só que a gente não vai conseguir ver porque o nosso header ele não tem uma altura. Então, a gente precisa dizer aqui que o grid template rows, a primeira linha vai ter 100 pixels. A gente vai conseguir definir agora. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. A primeira linha tem 100 pixels. Se eu colocar um align self, então align self de center agora, ele vai ficar no centro. Se eu colocar um align self de start, ele vai ficar no início. E se eu colocar end, ele vai ficar no final. Então,
Então, esse seria o vídeo. Essas são algumas propriedades que eu conheço do Grid, que eu acho que são as funcionalidades mais úteis para tu conseguir começar a modelar as tuas páginas. Se eu esqueci de alguma propriedade, comentem aqui embaixo que eu posso trazer, por exemplo, uma parte 2 para esse vídeo, mostrando algumas outras coisas que faltaram. Para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrar por aqui, mas tem uma outra coisa interessante que eu posso fazer, se vocês quiserem, é trazer um exemplo prático com Grid. Então eu posso montar uma página completa aqui para vocês usando o Display Grid. Eu posso, por exemplo, trazer aqui uma galeria de imagens para a gente montar um grid aqui na prática, que eu acho que ficaria bem interessante para a gente conseguir aplicar realmente esse conhecimento. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Comentem aqui embaixo o que acharam e até o próximo vídeo. Tchau!